Ora, tédio, tédio. Já saiu aqui. Aí eu tenho botado minhas ideias aqui, né? Que eu escrevo, eu passo um tempão pensando, meditando, refletindo. Esse tema tédio tá me cercando. Já tem. E aí, coincidentemente, a Kari também mandou uma matéria hoje, um vídeo. Aí eu estava assistindo, né? Sobre tédio. E aí comecei a refletir, né? E essa reflexão, ela tem, como eu falei, um tempão já. Cara, ela vem desde a época que eu estudava projeção astral e não tinha o que fazer, velho. Não tinha o que fazer. Então a gente passava o dia inteiro um tédio, velho. Mas ele era de todo ruim. E aí que vem a pergunta. Quando você não sabe o que fazer, quando alguma coisa enche o saco, tudo perde o interesse, você então vai acontecer uma ação de busca. E foi daí que veio. Aí você faz o que você tem para fazer, ou o que dá para fazer. Às vezes você só tem aquilo para fazer. Sei lá, eu vou andar de patins, vou andar de skate, eu vou meditar, fazer prática energética. Porque não tem esse negócio de ficar no celular à noite, estou sem sono. Não existia, isso não existia, né? Então o tédio é um sentimento que ele continua existindo, mas não mais como antes. Porque agora você está entediado. Sabe quando foi que eu vi isso também? Ontem, eu acho, eu e a Carita, nós saímos, estávamos no shopping em determinado momento. Eu sentei num lugar assim, né? Um pouquinho mais alto, aí tinha umas plantas do meu lado, estava o sushi, a Cacau distraído assim, né? A Carita. Quando eu olhei para o lado, tinham 4 idosos sentados em banco. Eu estava um pouco mais alto que eles, assim. Então eu conseguia ver, mesmo sem querer, não era a minha intenção, o que eles estavam fazendo no celular. Aí, por um segundo, bateu aquela lucidez assim, eu olhei, né? Estavam todos eles dentro do shopping, sentados, vendo stories. Estavam entediados. Só que eles não percebiam que estavam entediados. Porque o tédio, irmão, às vezes eu estou parado, do nada assim, me vem as ideias chegam no tédio. Você vai ver os exemplos que eu vou dar para vocês aqui agora. As ruins também, tá? Já falava a nossa avó, mente vazia, é o quê? Das antigas aí. Morada de quem? Do capiroto. Né? Mas não é só. Quando você para a mente, você está aberto a ouvir. Você parou um pouco. O tédio é uma parada. Tá um saco isso aqui. Deixa eu achar alguma coisa. Eu vou olhar para o horizonte, eu vou olhar se tem algum livro. Eu vou ver o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Vou arrumar a casa, vou lavar a louça. Sabe quando dá uns piripacos, um negócio tiricutico, você vai lá, vai arrumar um móvel. E você vai, sei lá, fazer alguma coisa. Aí, de repente, cara, velho, olha, ontem eu estava sentado dentro da cara. Eu falei para ela ontem, eu tô com tédio. Eu falei para ela assim, mas isso é bom. Aí eu fiquei quietinho, sentado assim. Aí, quieto, do nada me veio uma ideia, velho. Só que não dá para fazer assim, fazer um game e colocar o game de projeção astral dentro da aplicação. Veio, por causa do tédio, aí veio o tema forte hoje. Vou fazer um game, olha como é o protótipo. Estou mentindo? Vou mostrar para vocês o estudo do protótipo, tudo aqui. Ontem eu falei, eu vou tomar banho, eu não tinha o que fazer, vou tomar banho com tédio. Aí peguei meu celular, botei longe assim e fiquei falando, anota tudo que eu vou falar aí, por favor. Tudo. Aí comecei a falar. Eu tentei ver como é que eu podia fazer um game, quais eram a Unity, quais eram as tecnologias que eu podia saber, que eu podia fazer, tá? Aí eu comecei a criar olha só. Peraí que está aqui, deixa eu ver se ele está aqui, se está ali, é aqui mesmo. A dinâmica do jogo seria o seguinte, você acaba de, vou explicar aqui que é melhor, mas acredite, está aqui. Você acaba de encarnar. Então o jogo aleatoriamente ia colocar você, olha só o que aconteceu no meu tédio. Joana, interior de São Paulo, filha de 2 agricultores. Bebê. Então você acabou de encarnar. Você encarna, então, primeira encarnação, você tinha karma 0. Olha só minha cabeça ontem, velho.
E você tinha energia física alta, dinheiro zero, pelo menos a sua, tinha da sua família, mas você era zero. Karma zero, tudo as coisas zeradas. Aí você começa a crescer, você cresce um pouquinho, você começa a crescer um pouquinho e vai começar a aparecer decisões para você. Ó, sua mãe falou para você não mexer na tomada. Mas se você faz isso aqui, você vai ter um pouquinho mais de valores em cima de alegria e um pouquinho mais de retorno financeiro, entre aspas, vai fazer alguns valores. Mas senão você vai diminuir sua questão kármica. Então você começa a fazer. Então você vai para a escola, tem que ir para a escola todos os dias, até você chegar na idade melhor. As suas atitudes iam gerando reações. Aí o que acontecia? Você desencarnava, agora você estava em modo desencarnado. Tá? Você ficava. Baseado nas suas ações que você fez aqui, ia ser feito um cálculo, como é que você tinha, onde é que você ia ficar enquanto você estava desencarnado. Se você passasse X, Y, Z no cálculo, você ficaria acima das dimensões e ia para a dimensão melhor esperar a próxima encarnação. Quando você estivesse na segunda encarnação, aquela foi a primeira, você já descia com karma voltado a X, que não foi respondido ali. Então eu comecei a fazer um negócio tudo bem feito, cara, tudo estruturado, onde as ações da pessoa iam fazer, ia ser mais fácil, os caminhos mais fáceis, dar mais dinheiro. Então você ia conseguir comprar coisas dentro do joguinho que você não conseguiria comprar do mesmo jeito. Passar umas pessoas para trás. Então minha mente comecei a desenhar o negócio, comecei a ver como é que eu podia fazer, escrevi. Cheguei a fazer um protótipo. Ontem, deixa eu ver se eu tenho uma foto do protótipo aqui. Eu fiz um protótipo pequenininho, tudo porque eu estava com tédio. Agora, vê, se eu não tivesse com tédio, olha que interessante. No momento em que eu saio do tédio, eu saio do modo aberto e vou para o modo focal. Digamos que eu tenho um tédio e através de peguei uma ideia e vou para o modo motivacional, que não existe só esse. No modo motivacional, eu assumo a questão dopaminérgica, quer dizer, uma ação intensa focada só naquilo, que pode ser ruim, inclusive. Pode estar fazendo uma merda. Mas você está ali. Então, o modo motivacional, ele é pobre. Ele pode ser riquíssimo, mas ele tem uma grande chance de ser pobre. Porque você pode estar fazendo uma coisa, gastando energia, sei lá, vou jogar videogame. Está no tédio. Vou jogar videogame. Uma ideia. Pá! Nossa! Instalei o Steam, baixei um game, começo a jogar. Quer dizer, eu tive toda a minha ideia, coloquei no ponto e acabou. Ali eu fiquei. Você pode, então, estou com tédio, acho que vou no barzinho tomar uma corote. Então você vê, o tédio, ele pode dar a você a capacidade de você fazer inúmeras coisas que podem ser aleatórias. Então, eu acho que o modo tédio, apesar de ser ruim, é o modo de você, é o corpo avisando o que eu vou fazer agora. E é extremamente espiritual. E é isso que a gente vai conversar hoje. Tá? O tédio, de alguma forma, está meio que extinção. Porque as pessoas não têm mais tédio hoje em dia. Tem sempre alguma coisa para fazer. Ela tem tédio, mas ela amortece imediatamente ele. Então ela não consegue, ela não fica um tempinho. Cara, o que eu vou fazer, velho? Ela não para mais. Até certo ponto, se você parar para pensar, o fazer alguma coisa, seja ela qual for, é uma ação protetiva, mas patológica. Se você está fazendo qualquer coisa só para sair do tédio. Eu não estou dizendo que fazer alguma coisa é patológico, estou dizendo que se fazer qualquer coisa só para suprir a necessidade do tédio, sem pensar o que vai fazer, ela pode ser uma compensação não legal para o sistema de criação, quer dizer, para o crescimento da gente. Aí eu fiquei pensando, até comentei com a Carita, olha a Carita, que interessante, esses 4 idosos sentados aqui na frente, todos estão vendo histórias. Agora vê que coisa, eu posso pegar meu celular e fazer a mesma coisa. Eu estou errado? Não. Cada um que está vivendo as suas necessidades. Mas eu vou para casa hoje e eu, pelo menos, eu vou tentar parte desse meu ócio, entre aspas, e fazer alguma coisa conectada ao curso, por exemplo. Então, quantas dessas pessoas podiam estar aqui? Em vez de estar no celular, o que elas têm direito a estar livres. Mas fazendo uma análise mesmo, elas podiam estar fazendo alguma outra coisa, ou lendo alguma coisa que pudesse ser importante para ela, ou desenvolvendo alguma ideia para o mundo,
ou o que for, velho. Eu vou fazer sou um marceneiro, vou montar um armário para cozinha, velho. Cozinha tá meio mal, vou tirar um negócio aqui, vou botar aquela parte. Tem cara que consegue fazer essas coisas. Só com... Tô fazendo nada, tô no osso, tive essa ideia, veio aqui, eu tava com tédio e veio o negócio. Então é extremamente interessante isso. Pensa comigo, há 30 anos, se você estivesse numa fila de banco, o que você fazia? Tá na fila de banco. E é para lá que a gente ia. Hoje em dia você não vai mais. Qual foi a última vez que você foi no banco? Mas nós íamos no banco, velho. Até os dias de hoje, inclusive os golpes acontecem normalmente com idosos, porque eles continuam indo no banco. Não fazia nada. Então você ficava ali olhando, você não tinha isso aqui para... Vendo o tempo passar, olhando a cor da roupa das pessoas, eu puxava uma conversa com alguém. Opa, e aí? Pô, calor hoje, né? Hoje tá, e começa a comer, e aí, não sei o que, trabalho com isso, também. Você começava a bater papo. Então, as coisas, elas aconteciam coisas na vida da gente por causa do tédio. A gente criava situações por causa dele, e várias delas aconteciam. Quantas amizades começaram de uma conversa simples? Estava num lugar... Se você tivesse o celular hoje, você talvez não vai olhar para o lado. Grandes amizades minhas aconteceram por causa de... sem querer. Um amigo meu, Sérgio... eu conheci, eu estava passando de bicicleta, estava parado assim, né? Ele estava tocando violão, aí eu parei, olhei para ele assim, não sabia nem para onde ia, velho, nem direitinho, ali eu devia ter 13 para 14 anos. Eu tocando violão, eu parei, eu olhei, eu me aproximei dele, também toco violão, eu comecei a conversar com outro, eu estava sentado no ônibus, o Luciano me viu sentado, e ele olhou, estava com um livro. Quando eu virei o livro, era o livro do Valdo Vieira. Estava na minha mão ali, não sei se era o Manual da Proex ou se era o Projeções da Consciência. E ele viu, e a gente tem uma amizade até os dias de hoje. E outras, o Joromil, por exemplo, que estava aqui, a gente precisava comprar um negócio. Eu nunca tinha ido ali, eu estava passando no Moca de carro. Nunca tinha ido na Pets do Moca, nunca. E nunca fui mais, só fui uma vez naquele lugar. Aí eu já tinha passado, aí eu me lembrei, poxa, a gente tem que comprar, acho que era o tapete higiênico, fralda, ou ração, não lembro o que era. Estava assim, né? Era um problema. Aí eu costumo pedir, que é mais rápido, chego em casa, não vou pra rua e tal. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, velho. Eu desviei, eu parei o carro no canto, peguei o celular, digitei uma loja de pet shop, aí eu vi que tinha Pets a mais ou menos 1,2 km. Eu fiz a volta, parei na Pets, porque ele estava com assim, um negócio desse assim, e parei, porque estava do nada assim. Então assim, as ideias chegam quando você menos imagina. E sabe como foi que ele me viu? Porque ele não estava no celular também, ele estava dentro da Pets, indo comprar alguma coisa pro gato dele lá, ele a esposa, a Catherine. E ele ouviu espirrar no corredor. Eu comecei a espirrar, espirrei umas 7 vezes seguidas. Ele estava em 2 corredores na frente, ele me reconheceu pelo espirro, velho. Ele fez a volta, ele falou, é o Saulo espirrando. Você vê que coisa incrível, velho. E eu estava realmente espirrando no corredor. E se ele tivesse no celular, se não tivesse tido ideias loucas qualquer assim, estava meio entediado mesmo. Eu vou para casa, vamos dar uma volta, vamos ali. Você está entediado aí. As ideias chegam, porque parece que parece que tem coisas chegando para a gente o tempo inteiro e a gente não percebe. O tempo todo elas estão com a gente. Então, é muito importante verificar essa questão. E eu queria pensar o que o cérebro faz quando nós estamos entediados. Por que ele fica mais aberto ao sistema criativo? Por que ele fica em estado de captação? Quando você está focado em alguma coisa, trabalhando, jogando, estudando, vendo um vídeo, seu cérebro tem uma região chamada do córtex pré-frontal dorso-lateral e a área do foco de controle executivo e de atenção direcionada. Então, se você vê um cachorrinho, tem um bichinho assim, se ele fizer assim, ó, se ele tiver com a atenção no portão, você pode falar com ele aqui, ó, que ele não olha. Ele fica assim. Isso nós também fazemos isso com a gente. Então, o que acontece com a nossa atenção? Cara, eu estou falando, nós precisamos ficar mais entediados. Não é um sentimento ruim. É chato só de conviver com ele, porque nós estamos viciados
no sistema de retorno dopaminérgico. Mas nós precisamos, para a intuição, deixar mais de lado as coisas, nós precisamos sentir um certo, assim, deixar o cérebro aberto, parar de ter respostas prontas o tempo inteiro, parar de buscar qualquer coisa para suprir vazio. E esse vídeo está aqui para isso. Você sabe quando que eu saio do corpo? A hora que, cara, quando eu vou deitar cedo, sai a noite inteira do corpo. Esses dias aconteceu comigo assim. Não pego em nada, faço tudo, não estou editando o curso, nada. Boto tudo do lado, que eu estou fazendo exatamente isso agora, estou quase terminando. Já o capítulo de estado vibracional. Eu acho que vou gravar a técnica hoje da madrugada. Aí, já não vou sair do corpo. É a hora que mais minha projeção funciona. É quando eu fico tipo, não, tá, dane-se, eu vou ficar quietinho e tal. Quando eu encho o saco de internet, quando eu encho o saco de ver gente, quando eu encho o saco de qualquer coisa, não quero ver coisa de... Quantas vezes tem aquelas coisas assim, né? Com que idade você viu, você aprendeu? Com que idade você soube? Com que idade você... Vai, pelo amor de Deus, larga essa desgrama pra lá. Eu não quero mais ver isso. É aí que eu saio do corpo. Porque eu me abro, parece que eu enchi o saco da matéria, aí minha cabeça faz assim, não, vou achar alguma outra coisa, só que eu não procuro a resposta, é aí que a projeção acontece. Quando você para, quando você não tem mais nada para fazer, quando o tédio entra, o córtex pré-frontal diminui a atividade, quer dizer, a parte é importante, cara, é importante, mas não é para a espiritualidade geral, é só para processar alguma coisa. Mas quando você precisa se desligar um pouco para sentir, entra uma área da neurose chamada de The Full Mode Network, é DMN, The Full Mode Network, que ela é responsável por memórias, lembranças que você não estava tentando acessar e não sabia como, associações livres, ideias se conectam de forma inesperada, olha as questões espirituais aí, imaginação, cenários, possibilidades, devaneios, isso tudo aqui. Eu vou colocar depois a referência para vocês verem. Eu até fiz aqui eu nem peguei, ó. Estava entediado. Estava entediado, não peguei. Mas estava aqui. Justamente a parte aqui, deixa eu ver aqui. Eu fiz esse aqui, TED, como portal de neurociência. Eu fiz as imagenzinhas dele. Não, deixa para lá. Não fiz, não. Eu coloquei, mas não fiz. Fiquei entediado. Introspecção. Você começa a pensar sobre você, sobre sua vida, sobre suas escolhas. Kandel, no Princípios Neural da Ciência, ele fala que o DMN é a rede que opera quando a gente não está operando nada específico, é o modo fundo do cérebro. Não funciona direito quando você está focado, ela só funciona quando você sai do foco. Você tem que desligar uma área para outra funcionar. E você vai ver que interessante, quantidade de gente que usava a DMN sem saber. Tá? Mostra que pessoas que têm mais momentos regulares de tédio resolvem melhor os problemas criativos, têm mais insights. Os inventores, todos eles, normalmente, ou paravam ou ficavam entediados. Interessante, eu vou mostrar para vocês aqui alguns importantes. Einstein tinha seus maiores insights não trabalhando. Ele descrevia estados de devaneio, pensamento parava, ou visual, olhava para o meio do nada assim, começava a vir uma coisa, vinha uma pessoa passando, ele ficava observando. As ideias chegavam ali para ele. Simplesmente apareciam, voavam na mente dele. Chamavam isso de, no nome lá, de Gedankenix Experiments. Experimentos mentais surgiam no vazio. Walter Isaac, na biografia, na His Life, ele documenta que o Einstein evitava estímulos excessivos, ele caminhava, ficava olhando para o nada, cultivava o tédio, quando mais chegavam as ideias para o cara. Newton desenvolveu boa parte das suas ideias durante um período de reclusão forçada, quando a universidade fechou por causa de uma peste. Ele ficou isolado, sem muito o que fazer. Foi ali no vazio que ele formulou a lei da gravidade e as bases do cálculo. Mais alguma coisa? Tá faltando o que mais? Tesla. Você já ouviu falar do Tesla? É o mais impressionante, talvez. Ele relatava as suas invenções, apareciam prontas na mente dele.
ou quando ele ia deitar e ficava meio parado, olhando para o nada, de olho fechado. Ele falava que imagens mentais espontâneas completas. Era tão absurdo que ele falava que ele não ia escrever. Ele não levantava. Ele deixava tudo chegar primeiro, até que ele não aguentava mais, aí ele ia fazer. Porque era tão incrível que chegava na mente dele que ele não sabia como que aquilo acontecia. Aí eu pergunto para você, pare para pensar qual é a forma mais fácil de você ver uma intuição. Ou seja, ela pode ser ruim também, um curso pega você, como é que ele está aí. W. Bernard, no livro Tesla, o inventor da era da eletricidade, ele mostra que Tesla tinha o hábito de ficar em estado de semitranse, olhando para o nada, esperando as imagens aparecerem. Sabe quando você para? Fica meio parado mesmo assim. Ô, o que foi, velho? Não, você dá um... É uma das melhores coisas que você pode fazer, às vezes, no que a gente está acostumado, porque o mundo cobra o seu córtex pré-frontal. Está prestando atenção? Está prestando atenção? Você está prestando atenção agora do que eu estou falando? Está prestando atenção na aula? Está prestando atenção no vídeo? Está prestando atenção no game? Atenção, olha, vai comer, olha para comer. É o tempo inteiro, nós somos obrigados a ficar forçados, a focados, a inteligência parece estar voltada a isso, mas olha o que os caras fazem aqui. Kekulé, o químico que descobriu a estrutura do benzeno, viu a resposta num devaneio. Ele estava cochilando e viu cobras mordendo os próprios rabos. E sabe o que ele fez? Deu nada mais, nada menos do que a origem do modelo do anel de benzeno. Benzeno, certo? Em um livro chamado Creativity, ele entrevistou dezenas de pessoas criativas em várias áreas e apareceu um padrão. Quase todas tinham momentos deliberados de não fazer nada e tédio. Uma sensação realmente de não tenho nada para fazer, não estou com vontade de fazer nada. O tédio, às vezes, este é o melhor que tem. É quando você está com tédio e não está com saco de fazer nada. É aí que você liga um modo incrível de intuição. O problema é que você pode captar os encostos também, mas não vai captar só eles, não. Caminhadas, banhos, deitadas olhando para o teto. Qual foi a última vez que você deitou olhando para as estrelas? O vazio é fértil. Aliás, 99% do universo é não observável para você ficar ali tentando imaterial. Isso é científico, tá? Então é interessante pensar que toda a tradição espiritual descreve algo parecido com essa coisa da neurociência, que é o DMN. Silêncio interno, estado receptivo, mente aberta, campo expandido. A gente vê isso o tempo inteiro aqui. A gente consegue. Obrigado, Marisa, pelo carinho. Tá, respondo você no finalzinho, tá? Todos, no Espiritismo, Kardec fala sobre inspiração, intuição. Vem quando você está ali mais ou menos desligado, mais ou menos desconectado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Valdo Vieira também fala sobre estados de interiorização, de modificação de tudo, aumenta a permeabilidade psíquica, de você... Valdo, nos próprios livros, eu tenho colocado, inclusive, coloquei um trecho dele, que as práticas que ele começa a fazer em assistência ideal, ele deita na cama às 8h05 da noite, 11h15 ele ainda estava praticando. 3 horas e 10 minutos depois. Ele estava ali. Muito, muito incrível, cara. Aí Ernesto Bozano também, Pensamento e Vontade, explica que o pensamento funciona como uma frequência. Quando você está agitado, a frequência é caótica. Quando você está em silêncio ou que você para de fazer as coisas, é quando ele capta melhor as possíveis melhores frequências, né? Só que você vai caber. É que você vai aumentar todo o seu foco, toda a sua atenção. Você vai pegar tanto a parte ruim como a parte boa. Aí é que tá. Quando você parar, se você estiver já em estado de perturbação, a tendência é que você não queira parar, porque você vai se sentir mais perturbado ainda. Este é o outro ponto que a gente tem para falar aqui hoje. Por que é tão difícil ficar entediado? Porque você aumenta, quando você para de usar, você entra no estado de receptividade, de abertura, de criatividade.
Então, é como se você pegasse a régua, que está desse tamanho aqui assim, ela está captando 10% de mentor proporcional, 90% de encosto. Uma ideia. Quando você aumenta a régua, que ela fica maior, você estava pegando isso aqui, agora você está pegando isso aqui, 10% de mentor aumentou e os 90% de encosto também, proporcionalmente. Então, a sensação de peso aumenta. Então, administrar mais coisas não é tão simples. Você acha que a gente procura algo para fugir? Por quê? Eu pergunto para você, por que, que a gente quer diminuir a consciência? Ou tomar cachaça? Porque você vai diminuir a consciência, velho. É porque é avassalador a lucidez. A percepção de tudo que vai acontecer, ela é muito pesada. Então, até certo ponto, é melhor você preencher com coisas que não vão fazer você fazer besteira, mais do que você já está fazendo. Eu já estou triste. Se eu deixar ficar entediado, eu vou aumentar a quantidade de pensamentos que eu vou ter sobre, sei lá, nostalgia, saudade do passado, amor que foi embora. Então, isso tudo aumenta junto. Então, nós também precisamos falar que, apesar de o tédio ser uma coisa espiritualmente com maior, nós vamos abrir maior capacidade de leitura, ele também não é tão simples. É a mesma coisa das pessoas que sentem do mesmo jeito terem dificuldade de dormir de barriga para cima. Por que isso acontece? Porque você começa a ler a realidade do ambiente, velho. E a realidade não é só do seu quarto. É gente do lado meio agoniada. Quando você para, a hora que você... Sua mente, cara, ela entra em estado de leitura. Então, é leitura sua. Você não estava fazendo hora nenhuma do dia. Quando você parou, você vai olhar como você está. E não é legal. Você vai olhar a energia do quarto, às vezes não sabe o que está ali. A energia do ambiente lá fora também não sabe o que está. A mente da gente não para nunca. Então, a gente também não tem controle. Ficar entediado também significa que você pode ficar em loop sob reações mentais extremamente nocivas. Ai, meu amor foi embora, me largou, meu Deus do céu, o que eu faço? Ela deve estar com outro, ele está com outra lá, ela está com ele, não sei o quê. Ah, onde minha mãe, que saudade. Ai, meu Deus. Aí o que o cara faz? Vamos beber, velho. Ou vamos fazer alguma outra coisa, vamos instalar um joguinho, vamos jogar. Então faz sentido também, tá? Um entendimento, só que isso tem um porém, vê. Você está cheio de si mesmo, me perdoe. O sofrimento, ele também é externo, mas ele é principalmente interno. E você há de concordar. Se nós tivéssemos que fazer uma proporção, 80% do sofrimento ele é de origem processual, psicológica, 20% ele é física. 20% é a fome, a dificuldade. Você pensa que ter dinheiro vai resolver seus problemas, não vai. O mais legal seria que se você tivesse, para você perceber que você vai continuar inclusive em depressão. E não sai. Se a causa for por outro motivo, não muda. Inclusive, é mais fácil encontrar pessoas que estão em depressão com uma certa facilidade financeira do que não, porque a ocupação delas em preocupar-se com o financeiro as salva, às vezes. Não dá tempo de ficar desesperado atrás. É difícil entender isso, mas pode dar uma olhada. A depressão vai pegar todo mundo, mas a facilidade não é feita para todas as pessoas. Nós temos muita dificuldade de lidar com facilidades. O ser humano, no geral. Existe uma proporção disso. Isso que eu estou falando ele é baseado até... A gente até fez eu trouxe há um tempo atrás um limiar de felicidade. Quando você está com as coisas mais ou menos equilibradas, não precisa nem ter muito, um pouquinho, não faltando, a felicidade ela alcança um nível de você estar num barco, um iate andando, você não vai conseguir aumentar mais esse nível mesmo. A única diferença é que você não vai mais conseguir sentir a mesma felicidade com um limiar mais baixo. Então é muito interessante, mas isso não quer dizer que a dificuldade ela é 20% do problema físico. Tanto é verdade que os espíritos desencarnam, ficou todo mundo sofrido, O desencarne não resolve as questões materiais. E as pessoas não estão sofrendo porque não têm a matéria. Elas estão em estado de sofrimento por questões internas não resolvidas. 80% da dor é de origem psicológica inexplicável. Não sabe se é espírito, se é karma, se é a própria consciência, não sabe.
Tanto que tanto é verdade que não se tem um diagnóstico porque não tem o médico, o psiquiatra, o psicólogo, eles fazem, essa pessoa tem isso, mas não tem uma régua para medir, não tem como tirar o sangue, não tem como medir uma enzima, não tem. Então, o diagnóstico é observação, mais ou menos comportamento e acabou. E tem que ter mais de uma pessoa concordando e já foi. Então, por isso que é difícil entender isso. É porque a gente cresceu na imagem, inclusive cultural, de que dinheiro vai resolver as questões internas. Não vai. É incrível pensar sobre isso. Não vai. Tá? Ele vai melhorar, como eu falei, mais ou menos em 20% a sua vida. Mas o dinheiro vai fazer uma coisa muito boa com você, deixar você perceber os seus problemas como eles são. E não aqueles que a vida lhe traz como falta de uma casa, segurança, um carrinho para andar e um lugarzinho seguro para morar. Mas ele vai perceber, você vai conseguir viver as suas dificuldades como elas são, sem essa dificuldade que parece ser a mais importante. Ela só acaba sendo a mais gritante, mas não a mais importante. O lado difícil disso, como eu te falei, é a parte, infelizmente, da oficina do diabo. Nós não vivemos e não sofremos só pela nossa mente. Existe uma influência sobre a gente. E se você já não tem força tirando foco, quer dizer, mantendo o foco em outro lugar para ninguém pegar, inclusive tem gente que faz isso trabalhando que nem um louco, tem gente que faz isso jogando o tempo inteiro. Por isso que se você vê alguém fazendo um comportamento compulsivo, alguma coisa pode ter certeza que está estranha ali. O cara está bebendo o dia todo. O cara está fazendo alguma coisa, jogando o dia inteiro. A pessoa está dormindo o dia todo. Está fugindo de quê, velho? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que você não para? Olha, o que aconteceu? Então, ali tem algum problema que a gente precisa... Infelizmente, a sociedade, nós somos muito frios, assim. É tanto problema no meio da coisa, nós mesmos, que a gente não consegue olhar para o lado e perceber que tem alguma coisa errada com alguém, né? Por isso. E parar, às vezes, não é uma opção. Como é que o cara vai parar? Como é que o cara vai ficar entediado com o encosto colado ali no cangote? Não vai, velho. Então, por isso que é difícil. Então, uma coisa que tem que se respeitar. Apesar do tema de hoje for esse, o tédio, ele é uma capacidade de você aumentar essa acessibilidade. Se você parar, você vai começar a buscar. O cérebro vai fazer isso. Então, isso significa que o ato de você estar aberto, você vai captar de tudo. Você não vai captar só mentor. Você vai ter que aprender a filtrar. E filtrar os impulsos. Você quer saber qual é uma das coisas mais complexas, um dos maiores paradoxos que existem? Chega, travou minha câmera aqui. Aliás, só um minutinho. Ia travar mesmo. Um dos maiores paradoxos que existe é o seguinte: quando eu ficar de férias, eu vou fazer isso. Quando eu me formar, eu vou fazer aquilo. É que quanto mais tempo você tem, menos você consegue fazer as coisas. No geral. A mente aumenta a quantidade de captação, mas nós não aprendemos a filtrar. Então, você acaba não conseguindo... Você vai ver, você vai estar trabalhando, cuidando de filho, não sei o quê, quando você consegue fazer as coisas. Na hora que você para, há uma imensa dificuldade em colocar a mão na massa. Parece que existe um processo também interessante que vai pegando todo o corpo da gente, que a gente estava num ritmo, e parece que o ritmo ele vai ditando a velocidade da corrida. Então, você estava acostumado a correr mais. Quando você parou, parecia que você ia ter mais tempo para outras coisas, mas outras áreas do seu corpo começam a não funcionar direito, atrofiamento, tal. Então, é um paradoxo isso. Então, é importante a gente saber que é importante não parar, tá? Mas não pensar que você vai fazer mais coisa quando tiver mais tempo, cara. Isso é para alguns só, tá? Mas saber os momentos do dia em que você desliga um pouco. Então, o que eu tenho tentado fazer. Difícil, tá? A gente acaba entrando nessa produtividade tóxica. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou fazer aquilo, não, porque quanto mais
for fazendo melhor. E a gente não, e isso de fato nos tira dos processos espirituais. Os mentores às vezes estão aqui do nosso lado, não conseguem falar com a gente direito. Tem dias que eu estou extremamente intuído. Cara, eu percebo detalhes, não tem tudo. Eu sei que vai chover, eu sei que vai acontecer uma coisa, eu sei que eu falo uma coisa, parece que acerto, parece que está tudo. E justamente são os dias que eu estou mais entediado. Estou entediado, eu chego e falo, cara, parece que você nem percebe que é você que está fazendo aquilo. É muito interessante como nós perdemos a espiritualidade por causa disso também. Então, essa é uma luta. Você aperta para um lado, a bolha esmaga para o outro. Então, você tem que apertar para o lado de cá, aí você esmaga, por exemplo, você é produtivo, a bolha da espiritualidade é esmagada para o lado de cá. Aí você tem que sair um pouco da produtividade para abrir um pouquinho da bolha, mas aí você para, não, agora eu estou de férias, aí esmagou de vez. Aí você abre demais, você perde força física, você perde, atrofia algumas áreas, o encosto em cor pega mais. Eu falei, esses dias que o assédio aumentou nas minhas férias, por que aumentou? Porque eu tenho mais tempo. Porque eu estou conseguindo ficar mais comigo. Quantas pessoas falam com essas clareza, às vezes, de que ficar mais com você também é aumentar as interferências sobre você. Aí você fala, nossa, o assédio está maior, então vou voltar a fazer tudo o que estava fazendo. O assédio estava do mesmo jeito, só que ele não estava conseguindo te acessar da mesma forma, porque você estava focado numa coisa, e faz todo sentido. Quanto mais focado você está numa coisa, menor a interferência. Focado em quê? O problema é que você também perde contato com os mentores. Você também perde ideias, intuições, coisas que tem que fazer. Às vezes, detalhezinhos da vida que estão com a gente esquece. Então, são coisas bem difíceis. É um paradoxo, cara. Eu adoro refletir sobre essas coisas. E eu pensando assim, o vazio não cria coisas ruins, ele revela o que já está ali. Entendeu? O assédio é o mesmo. O mentor é o mesmo. Se você tem medo escondido, o vazio vai mostrar para você. Se você tem culpa abafada, o vazio vai mostrar. Se parar, ele vai mostrar. Se tem influência espiritual, o vazio vai mostrar. Então, você só está vendo com mais clareza o que está ali. A influência aumenta porque sua capacidade de percepção aumenta. Quem está mais no silêncio, pega melhor o sinal. É bom isso? Não necessariamente, é bom. Mas você vai pegar um encosto também. Então, nós precisamos falar que o tédio aumenta o assédio, dá até rima. Mas não só. O tédio também aumenta a conexão com o seu mentor. Você vai ter que aprender a viver no inferno. Quanto mais você aumenta uma coisa, a outra vai... Ou seja, para você sentir seu mentor, aumentar a sua sensibilidade, você também vai ter que sentir o inferno maior. É isso em tudo, né? Se você parar para pensar qualquer coisa que você for fazer, quanto maior a sua responsabilidade, mais você vai trazer para você. Quanto mais, sei lá, eu sou um estudante de medicina. Eu não posso fazer muita coisa, não posso assinar e tal. Um dia que for médico, eu vou poder fazer algumas coisas a mais, mas a minha responsabilidade aumenta também. Então, eu consigo um pouco mais a fundo, mas eu carrego mais preocupações. Eu vou conseguir ter um pouquinho mais de liberdade sobre preços. Agora eu respondo pelas minhas ações. Então, os sinais, eles são ideias, soluções criativas, insights, emoções, coisas que você estava evitando sentir, vai pegar. Olha, o mentor traz uma ideia para você, mas a sensação estranha começou a acontecer. Tem que se ligar a percepções sutis, influências, intuições, o tempo inteiro vai acontecer. Nessa ativação de que a gente está falando. Outra coisa. O foco versus tédio. Duas coisas interessantes. Você precisa ter o foco também. Em que você está com o seu foco? Você precisa questionar isso. Às vezes eu estou com foco em algumas coisas que eu questiono. Eu nem sempre consigo desconectar de todas as coisas que eu acho que são... Mas às vezes eu penso, não, Saulo, você tem que jogar um pouquinho também e tal. Eu falei, tá bom. Quem que está falando comigo? Eu mesmo, mentor ou encosto? Ou um bom senso qualquer. Então, aí beleza. Aí eu instalei o joguinho. Fiz isso ontem à noite. Tava com tédio. Que é bom. Aí instalei um joguinho e tal. Aí daí começaram a querer me cobrar coisa. Eu falei, velho, não. Aí eu ia sair daquilo, aí fiquei deitado assim, falei, o que eu vou fazer?
Aí instalei o Steam hoje quando acordei, aí baixei o Watch Dogs 2, que estava R$ 20 só, na promoção. 22, sei lá. Instalei, aí botei, olhei para ele aqui, fiquei olhando assim. Aí eu falei, aí fechei. Eu falei, não, acho que eu tô. Beleza, é como se assim, acho que estou tentando ocupar o tempo, né, que eu tenho da correria da medicina tal, e o dia a dia, fora o. Aqui, ó. E nisso o curso virado no modo de quento, cara, aqui, eu vou te mostrar. Eu faço curso, música, tudo ao mesmo tempo ali, mas mesmo assim paro porque eu fico entediado só fazendo isso aqui. Aqui eu fico o tempo todo. Já estou no minuto 17 e pouco aqui, ó. Uma partezinha engraçada aqui, ó. Qualquer outra coisa, por exemplo, se estou num lugar, eu não uso relógio, eu não uso pulseira, porque chama atenção. Todas as coisas aqui. A edição, editando o curso, já está quase terminando o capítulo já. Mas mesmo assim, quer dizer, eu estou sendo produtivo, estou fazendo coisas produtivas, mesmo assim, uma sensação de tédio. Aí eu fico pensando, aí veio a reflexão. Será que é tédio? Ou será que é o meu corpo reagindo à sensação de eu começar a captar coisas que eu não sei quais são? Eu estou captando coisas dos mentores, sei lá de quem, né? Aí você tem que tomar cuidado para não aceitar sugestões que são ruins, vocês são um monte. Você não pode, tomar cuidado. Não vai tomar cachaça, não vai abrir pornografia, né? Não vai não sei o que tal. Então você tem que. Não vou. Mas aqui, pô, já estou, sei lá, 6 horas, 7 horas trabalhando no curso aqui. Beleza, eu vou fazer outra coisa. Eu falei para ela, cara, vamos sair, vamos, não sei onde vamos. Aí saímos hoje. Fomos em algum lugar. O tédio pode fazer você sair para gastar. Então você tem que se ligar onde que você está colocando sua energia. Mas é bom, vamos no parque, que a gente mais toma um sorvete e tal, um pastel, não gasta muito. E a gente dá uma voltinha e tal, vamos. A gente vai no parque, né? Então você quebra. Coisas que você pode fazer, mesmo assim olhando para a natureza, com pessoas, com a família, né? Coisas que são legais, leva os cachorrinhos às vezes, são coisas que são legais e não vai fazer você cair no risco de estar fazendo alguma coisa errada. Então, são coisas que faz parte, velho. E nós todos vamos sentir, eu queria deixar claro de novo isso. Não é ruim sentir tédio. É bom. Só que aumenta as duas coisas. Aumenta o assédio, aumenta a intuição para o encosto, e não só para o encosto. Você começa a sentir o vizinho, você está aqui, velho. O tédio é a abertura do radar, velho. Eu queria poder fazer um vídeo para isso aqui agora. Está aqui agora, a mente faz. Começa a sair um monte de radar. Então o vizinho está chorando aqui do lado, você do nada. Antigamente, focado aqui, ele continua chorando, mas ele está emitindo sinais, você não vai ler, velho. Tá batendo em você do mesmo jeito, mas você não vai ler. Então ele passa despercebido. Na hora que você percebe, velho, sabe quando tem uma coisa te incomodando? Sabe, vou explicar o tédio para o foco. Você está focado fazendo uma coisa e tem uma coisa lhe incomodando, uma coisa lhe incomodando. De repente você percebe o que é. Porque você parou. Sabe o que era? A etiquetazinha da blusa. Quem nunca sentiu isso aí, velho? Nossa, velho, essa porra. Rapaz, quando você percebe a etiqueta da blusa, meu amigo, você sai que nem um condenado raivoso para pegar uma tesoura para tirar aquela desgrama dali, nem você até puxa na mão de raiva se deixar. Então, é isto que é a percepção. Então, estava ali o tempo inteiro com você. Na hora que você parou um pouquinho, você vê, eita porra, agora entendi. Essa porra, que casa da porra. Tá. É uma coisa chegar para você e falar, tá calor. Você estava inconsciente quanto a isso. Na hora que você perceber que realmente estava calor, você tem vontade de tirar a blusa. Botar uma coisa, ir tomar um banho, ir para um ar-condicionado, alguma coisa assim. Então, porque você saiu do modo automático e entrou no modo de percepção. Quer dizer, você desligou. Quando você desligou as áreas de foco, o cérebro, naturalmente, ele agora, olha, eu estou pronto para fazer alguma coisa. Então, ele entra em estado de receptividade. Eu estou em stand-by. Faz aí. E aí vem o processo da criatividade. Ele vem daí. Não sou eu que estou falando isso, cara. Isso são livros falando isso. Os grandes gênios da humanidade estavam em estado de stand-by, em estado de fechados os olhos, olhando para o horizonte, entediados. Uma maçãzinha caiu na cabeça do cidadãozinho lá. Ele estava sentado debaixo da árvore fazendo o quê? Né?
Então, daqui fica aqui então um tema super interessante, difícil de falar hoje em dia, porque o tempo inteiro a gente tem 1 trilhão de coisa para fazer. Pegaram o que a gente tem de mais precioso, que era o tempo com a gente, que era o tempo que você tem com você, o seu próprio tempo, e tomaram. O seu tempo vale ouro hoje em dia. Você é só uma moeda de troca, é mais um número. É quantos inscritos, quantas visualizações, quantas curtidas. Ninguém quer saber de você. Eles querem o seu melhor valor, que é tirar você do tédio e preencher você com esse negócio estranhíssimo, que é esse vazio que a gente fica. E ele é bom porque nos preenche. Isso está acontecendo desde com criança do que com idosos. Pegou todo mundo. Está todo mundo dando risadinha com isso aí. Então, a gente tem que tomar um pouco de observação, não tem como não fazer, olhe, brinque, assista, tal. Mas saiba sair um pouco, saiba ficar no cantinho, tira um pouquinho, fica quietinho, estado de receptividade, vendo se o que está ali ao redor de você, às vezes, faz um processo de... Isso é extremamente reflexivo, é meditativo, é espiritual, viu?